educação, as TICs, como nós costumamos chamar, e até recentemente foi um dos coordenadores do Núcleo de Pesquisa e Avaliação, NUPA, dos cursos de ensino à distância aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele vai falar sobre tecnologia de informação e comunicação no ensino de física. A palavra, pessoal. E-mails, acompanhado todos os bastidores dessa organização, vocês estão de parabéns, toda a comissão organizadora, toda a comissão, o staff, né? Toda a comissão da organização, excelente, né? Os parabéns para vocês. Bem, esse é o tema, né? Eu havia proposto no site, vocês vão encontrar essa proposta de conversa, né? Seria a ideia de pensar a circulação dos conhecimentos da física na era da web, as contribuições das TIC para a cultura e educação científica e o papel da física nesse processo, as TIC e as especificidades do conhecimento físico, potencialidades que podem ser exploradas, desafios a serem enfrentados e experiências no Brasil e em outros países. Essa era a emenda que eu tinha proposto, da emenda que está no site para a elaboração da palestra. Eu mudei alguma coisa, mas eu acho que eu consegui cumprir basicamente toda essa emenda. Tá? Esse é um tema muito amplo e eu fiquei um pouco indeciso se eu mantinha essa amplitude, tá? Ou se eu especificava e entrava em detalhamentos. Então, a ideia é muito mais de apresentar uma possibilidade, um modo de pensar a questão das TICs no ensino de física. Tá? Uma possibilidade, um modo de pensar do que entrar em detalhamentos específicos. Bom, eu acho que é uma percepção já bastante generalizada que a questão das tecnologias de informação e comunicação estão extremamente presentes e cada vez mais presentes em todos os aspectos da nossa sociedade. Então, os aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos sociais estão sofrendo informações em função da presença dessas tecnologias de informação e comunicação. Tá? É nítida a mudança, por exemplo, no jornalismo. Tá? O jornalismo muito, vários aspectos da atividade jornalística vêm se alterando nos anos, então, dos blogs, em função da existência de Twitter, das redes sociais, né? Fenômenos sociais, inclusive mudança de governo, né? Como que a gente viu lá no Oriente, na África, tá? Muito relacionadas com a presença das TICs, ok? E mudanças culturais e sociais. Enfim, nós estamos dentro dessa turbulência, dessa transformação. É muito difícil analisar e pensar essas mudanças estando dentro dessa turbulência. Tá? Bom, dentro disso tudo, isso não pode passar ileso, né? Mudança de formular e fazer circular os conhecimentos. E essa parte que nos toca. Bom, a ciência é uma atividade econômica, social e cultural também, portanto ela está envolvida nessas transformações, tá? Ela envolve relações entre pessoas, envolve comunicação, envolve o trato com informação, mas tem um fator específico aí na questão da ciência, tá? Que é a questão do conhecimento. Tá? E o conhecimento pode ser pensado como relação entre o sujeito e o mundo. Então, é preciso destacar esse aspecto. Quando nós falamos de tecnologia de informação, então nós não estamos falando de máquinas de conhecimento. Tá? Nós não estamos falando de tecnologias de conhecimento, nós estamos falando de tecnologias de informação. Claro que essa relação do sujeito com o mundo passa pela questão tecnológica. Portanto, o que nós estamos vendo hoje são mudanças nas relações de conhecimento do sujeito mediadas pela tecnologia. Bom, nesse contexto de mudança, de transformações, tá, existem vários tipos de atitudes. Tá? A gente vai encontrar atitude de resistência completa, tá? Não vamos usar as TICs, não vamos usar tecnologias, não há por que usar. Okay? Essas mudanças vão atrapalhar o ensino, vão atrapalhar a educação. E há também um outro extremo, que seria o de uma adesão completa e restrita. Não, é preciso usar as TICs e eu vou colocar ali as tecnologias de informação e comunicação de qualquer maneira no ensino, nas aulas, outras atividades.
áreas educacionais. Tá? Entre esses dois extremos, seria interessante pensar uma alternativa que estaria mais ligada a uma apropriação cuidadosa, tá? Uma apropriação sim, tá? Mas uma apropriação cuidadosa, questionadora, reflexiva e responsiva. Responsiva em que sentido? No sentido de no sentido de que toda a tecnologia está envolvida numa interpretação do mundo. Tá? Quando eu utilizo uma tecnologia, nós estamos nos apropriando de uma maneira de organizar, uma maneira de organizar a informação que foi implantada ali, sedimentada. Então, responsivo no seguinte sentido: nós podemos nos apropriar disso, mas ao mesmo tempo darmos uma resposta a isso, no sentido, inclusive, de não só de reinterpretar o projeto que está envolvido na própria tecnologia, tá? Como de propor mudanças no próprio projeto. Claro que isso varia de tecnologia para tecnologia. Por exemplo, se você está utilizando a plataforma Moodle é uma plataforma aberta, tá? Você tem fóruns de discussão, enfim, há uma parte possível que o usuário participe disso de uma outra maneira, por exemplo, de um software da Microsoft, ok? Mas é nesse sentido que eu venho colocar essa ideia, no sentido de, e aí eu estou lembrando, estou trazendo alguns autores, como o Hilbert, que é um filósofo da tecnologia, que vai lembrar o aspecto político envolvido em toda a tecnologia. Político no seguinte sentido, não político partidário, mas no sentido de que as tecnologias organizam as relações entre as pessoas. Tá? É nesse sentido. Se eu estou falando de tecnologia na relação com o ensino, necessariamente eu vou estar falando de mudança metodológica, de inovação metodológica. E aí eu queria colocar algumas ideias em relação ao para que efetivamente, no sentido mais amplo, tá? Depois eu volto para a tecnologia, no sentido mais amplo, né? Qual seria o sentido de inovações tecnológicas? Eu destaquei alguns aqui. Mesmo que o conhecimento não tenha se alterado, por exemplo, eu vou trabalhar leis de Newton. As leis de Newton são as mesmas leis há 300 anos, não alterou, né? Não houve alteração, não se trata de um conhecimento novo, mas ainda assim, as formas como nós vemos esse conhecimento podem se alterar. A leitura que se faz desse conhecimento pode ser alterada. Então, esse seria um sentido para uma inovação metodológica. Eu não tenho mudança no conhecimento, mas eu tenho mudança na forma como eu vejo o conhecimento. Tá? Um exemplo fácil de observar, basta abrir os livros didáticos de física dos últimos anos, 2 ou 3 últimos anos, e pegar o capítulo de gravitação. Tá? O capítulo de gravitação, na maioria dos livros, se alterou muito em relação à gravitação dos livros de 10, 15 anos atrás. Tá? Então, houve mudança metodológica, mudança de abordagem em função da leitura que se faz disso. É possível também pensar mudança metodológica se considerarmos que ensinar e aprender são empreendimentos culturais e sociais e, portanto, mudanças sociais e culturais precisam ser levadas em consideração nas metodologias que eu estou trabalhando. Tá? Então, trabalhar, por exemplo, de novo, a questão da gravitação, antes da década de 60, era uma coisa. Depois que o homem chegou à Lua, depois do Hubble, depois de uma série de mudanças culturais gerais, tá? É outra coisa. Então, isso seria um fator implicado, né, que poderia impulsionar uma mudança metodológica, ou justificar uma mudança metodológica. Outro aspecto seria o seguinte: na verdade, nós ensinamos, no fundo, poucos alunos. O ensino, tanto na universidade quanto no ensino médio, ele é altamente selecionador, altamente excludente. Ou excludente porque não são todos que aprendem e continuam lá, ou excludente porque realmente vão embora. Tá? A escola brasileira tem um histórico muito grande de evasão. Não é? Nos últimos anos essa evasão foi comprada, então os alunos se mantêm na escola, mas aprendem pouco. Tá?
dizer, no fundo você continua tendo exclusão. Esse é outro fator importante para uma inovação metodológica, no sentido de que tipo de mudanças que podem ser feitas para que eu amplie o espectro-alvo, para que eu amplie realmente a quantidade de pessoas que podem aprender. Bom, esse é um outro aspecto. Outro aspecto relacionado à mudança metodológica é a de pensar o seguinte, veja, há um pequeno paradoxo relacionado ao ensino, que é uma certa confusão entre meios e fins. Tá? Por exemplo, vocês, como todos os alunos de física, fazem listas de exercícios. Tá? Quando vocês estão fazendo uma lista de exercícios, vocês estão fazendo uma lista de exercícios para fazer uma lista de exercícios e entregar para o professor. Só que a lista de exercício é um meio, não é um fim. Tá? Mas percebam que há uma certa confusão natural disso, quer dizer, os meios de ensino, os meios para que o aluno realmente adquira conhecimento, se transformam em fins. Tá? Esse é outro fator que pode envolver mudanças metodológicas se eu quero realmente descolar esses fins. Ora, fazer listas de exercícios, longas listas, pode não ser a única maneira de aprender física. Tá? Quer dizer, isso é tão colado, né, na nossa tradição, que quando eu descolo isso gera uma oportunidade para eu pensar na inovação metodológica. O que é interessante é o seguinte, tudo isso aqui não serve, tudo isso aqui são aspectos gerais da metodologia de ensino. Tá? Agora, todas as tecnologias da informação podem estar relacionadas. Não necessariamente, mas podem estar. Elas podem estar relacionadas no aspecto 2 ali de mudanças culturais, como eu já expliquei antes. Tá? Você tem hoje alunos que estão no Facebook, alunos que têm blog, alunos que sabem softwares, alunos que, enfim, que lidam com o computador, com o YouTube o tempo todo. Você tem mudanças culturais, tem uma justificativa para o uso das TICs. Tá? Você tem possibilidades de mudança na forma como o conhecimento científico é pensado. Você tem, enfim, as TICs podem estar relacionadas com todos esses aspectos. Eu vou tentar mostrar isso ao longo dos exemplos que eu vou dar. Bem, eu pensei então num esquema, tá? Uma espécie de esquema, não vou chamar de um esquema, é um esquema teórico geral, tá? Com o qual a questão das tecnologias de comunicação e informação no ensino poderiam ser pensadas. Existem vários esquemas, outros esquemas e outras possibilidades. Esse é um esquema que eu venho utilizando. Tá? É justamente pensar a partir desse esquema que é a proposta que eu estou colocando nessa palestra. Tá? Esse esquema envolveria basicamente 3 aspectos. Pensar simultaneamente os 3 aspectos. Então, pensar simultaneamente o físico, o que o uso das TICs está relacionado com a questão da natureza do conhecimento físico, as características do conhecimento físico, pensar a questão da materialidade da tecnologia e pensar as concepções de ensino, de educação e comunicação e educação científica. Tá? Seria uma proposta assim, de utilizar isso como uma espécie de 3 pilares para pensar a relação da tecnologia, ensino e ciências. Em relação à natureza do conhecimento físico, a gente poderia pensar o seguinte, sabe? Só exemplos, né? Só exemplos, a título de exemplo. Isso aqui estaria mais no campo das concepções filosóficas ou das concepções de ciência. Tá? Entraria em jogo aqui o que eu acredito que seja física, o que eu acredito que seja ciência. Tá? Dependendo do que eu acredito que seja o conhecimento físico, o uso das TICs, eu vou justificar o uso delas nessas tecnologias de uma forma. Por exemplo, a física é uma forma de conhecimento que tem uma especificidade marcante em relação a qualquer outra forma de conhecimento, que é a matemática. Ora, se eu não levar isso em consideração, fica complicado, né, pensar a relação das TICs na relação com isso. Essa é uma característica fundamental do conhecimento físico. Outra característica é a relação que ela estabelece com a realidade. Muito complexo do ponto de vista filosófico a relação que a física estabelece com a realidade. Mas é uma questão muito importante do ponto de vista da física. Quer dizer, a física não é uma invenção, ela tenta compreender o mundo, ela diz uma realidade, né? Digamos, constrói uma realidade que não era visível, palpável, diretamente. Ora, como isso vai aparecer na questão das TICs, no uso, na apropriação das TICs no ensino de física?
E outra questão é a questão da formalização. É uma ciência altamente formalizada. Bom, eu poderia elencar uma série de aspectos, tá? Todos eles estariam nesse campo da natureza do conhecimento físico. Poderia pensar num aspecto mais amplo. Como esse conhecimento científico é produzido? Ele é produzido onde? Ele é produzido nas empresas, como conhecimento da engenharia, é produzido só nas universidades, é produzido... Poderia estar pensando aqui dentro desse âmbito, nessa questão da natureza do conhecimento físico. O outro aspecto seria, que está relacionado com as concepções de ensino, educação, comunicação e divulgação científica. Esse outro pilar está ali o seguinte: que concepções a gente vai mobilizar, principalmente aqui do campo da pesquisa e ensino de física, para pensar o ensino de física? Ou se eu pensar as TICs na divulgação científica, que concepção de divulgação científica estão mobilizadas ali? Se eu pensar em termos de educação mais ampla, que concepções de educação estão sendo mobilizadas ali? É necessário isso? Não é obrigatório. Tá? Mas é um ganho enorme. Há um ganho, porque você tem uma comunidade de pesquisa e ensino, você tem uma série de reflexões já muito mais elaboradas do que a sua intuição. Tá? Muito elaboradas do que a sua intuição, você tem toda uma comunidade com a qual você pode dialogar. Então, se o seu projeto de apropriação das TICs tem algum diálogo com a pesquisa, você pode ter um maior número de interlocutores, tá, relacionados com o ensino para poder dialogar. Não necessariamente. Né? E um outro aspecto que estaria relacionado com a materialidade, que estaria no campo na proposta de levar em consideração que cada tecnologia tem as suas especificidades, ela tem sua potencialidade e tem seus limites. Quanto mais eu compreendo essas possibilidades, esses limites, mais rica é a apropriação que eu faço daquelas tecnologias. Bom, feito na verdade, tudo isso seria a introdução, esse preâmbulo. Os tópicos que eu pretendo falar são 9, mas rapidinho eu vou passar pelos 9. Aí eu vou falar um pouco da questão das TICs como produto da própria física, a questão da modelização, modelagem, diálogo, discussões e argumentações, são tópicos, a questão do ensino e aprendizagem multimodal, imagens, iconicidade, construção e realidade, atividade, vou mostrar uma área de ensino chamada de hands-on, tá? em que envolve uma rede internacional, a questão da mudança do leitor para o leitor-autor, né? Relacionado com as tecnologias, a inclusão da leitura da própria mídia como objeto de conhecimento do ensino dentro da física e desafios e problemas em relação à linguagem matemática. Vou tentar passar por isso. Bom, eu organizei agora a fala a partir de agora da seguinte maneira: eu vou colocar um exemplo, tá, de tecnologia ou um exemplo de uma situação didática, um exemplo de um material didático, tá? E a partir desse exemplo eu vou desenvolver essas ideias. Sempre eu não vou fazer isso explicitamente, mas a ideia é, eu estaria usando aquele tripé que eu coloquei no começo. Tá? Eu vou colocar o exemplo e vou tentar relacionar com algum aspecto da natureza do conhecimento, com alguma relação com a pesquisa e ensino de vida, levando em consideração as características, sempre pensando nesse tripé. Eu não separei na minha fala o que seria mais apropriado para o ensino médio ou mais apropriado para o ensino superior. Não separei, deixo para vocês. Tá? E, eventualmente, falar de coisas que são mais apropriadas para o ensino médio e não para o ensino superior, ou outros que seriam mais apropriados para o ensino superior. Não fiz essa separação. Também não fiz essa separação entre teoria e exemplos, vão estar misturados. Tá? Também fiz a separação entre ensino propriamente dito, ensino de conceitos, formação do físico ou formação pela física, tá? Especificamente escolar, de uma coisa mais ampla, que a gente poderia chamar de educação científica, no sentido mais amplo, e da divulgação científica. Tá? Eu estou considerando aqui não só o ensino de física propriamente dito, mas a relação da física no sentido mais amplo, também a divulgação científica. Bom, o primeiro tópico é o seguinte: essas tecnologias de informação são... Bom, eu vou começar pelo exemplo. Esse aqui é um texto, um livro de um projeto feito
pela USP na década de 90, tá? Os livros você encontra para comprar no mercado, existe a versão do aluno que você pode baixar na internet, tá? Que se chama GREF, ganhou o nome do grupo de relação do ensino de física, tá? E o GREF incluiu, por exemplo, um tópico, esse tópico está dentro do volume de eletromagnetismo, é um tópico de diferentes formas de comunicação. Então é um tópico, e aqui é só um exemplozinho, tá? Não sei se dá para ver o desenho, tá? Mas são desenhos representando diferentes formas de comunicação. Por quê? Porque justamente é um tópico em que ele incluiu no conteúdo de física, tá? A questão da informação como conteúdo físico. E o que a física tem a ver com essa informação? Tá? É uma relação aí em que não propriamente as TICs, tá? Mas eu estou transformando a questão das TICs, a questão das tecnologias de comunicação, com o conteúdo do ensino de física. Por que isso? Porque a física está por trás de todas essas transformações, tá? Tanto desde a questão da slide. Aqui, por exemplo, outro exemplo, né, que está discutindo a questão do analógico digital. Então, tudo isso dentro de um livro de ensino médio de física. Então, aqui, esse exemplo primeiro de relação seria a relação entre física da transmissão e armazenamento de informação, tá? Que passa aí desde a ondulatória, a mecânica e da eletricidade, até a holografia, computação quântica, passando pela eletrônica e física da matéria condensada. Esse seria o primeiro exemplo. Um outro exemplo eu acho que quem não conhece o Modelos ainda aqui? Todos? Todos vocês conhecem Modelos? Já ouviram falar? Então realmente não é nenhum novidade. Eu imaginei que a palestra talvez tivesse professores, alguns professores, eu estou vendo nelas, então talvez fosse uma novidade para eles. Bom, o Modelos é um software de modelagem, tá? Ele é bastante simples de ser utilizado. Eu tenho aqui o modelo matemático, pode ser escrito com equações diferenciais ou equações algébricas. Neste caso, ele usou uma imagem, é possível importar a imagem e colocar aqui. Neste caso, ele usou o gráfico, tá? E isso aqui é uma máquina de Atwood, onde eu tenho aqui as duas massas, tá? E conforme elas vão acelerando pela resultante, eu tenho aqui o gráfico de posição. É isso, posição por tempo. Tá? Bom, então, essa é uma tecnologia, tá, que pode ser utilizada no ensino de física. E como que eu relaciono essa tecnologia com os três aspectos que eu falei? Bom, primeiro, em relação à pesquisa em ensino de física. Tá? Existem inúmeras pesquisas tratando da questão da utilização. Então, é muito fácil você entrar na internet, entrar no SNEF, entrar no INPEC, no simpósio de ensino de física, e ler os artigos relacionados com vão ter reflexões, inúmeras reflexões sobre a questão da modelização no ensino de física. Isso representa também uma inovação. Tá? Não é tão trivial, tá? Não era, pelo menos na minha como aluno, tá? Em que essas tecnologias não existiam, não era tão trivial a gente sair do curso de física e compreender a física como modelagem do mundo. Não era uma ideia tão trivial assim, tá? Talvez como está, mas saindo da graduação, não. Então, aqui estaria no campo de uma interpretação da física, tá? Que não está presente ainda no ensino médio. Está pouquíssimo presente ainda no ensino médio, essa forma de compreender a física como modelização da realidade. Outro exemplo seria o uso de fóruns e blogs. Tá? Essa é uma outra possibilidade que as tecnologias de informação e comunicação trazem, cujo principal aspecto está no uso da linguagem verbal. Tá? Veja, pode parecer uma trivialidade, todo mundo conhece um fórum, conhece um blog, tá? Mas o uso da forma de comunicação entre pessoas, usando a escrita antes das TICs, era muito rara. Concorda comigo? Era um bilhete, era uma carta, ou então uma forma muito canônica, um livro, uma apostila, certo? A escrita a gente não usava muito. Tá? Aqui não, aqui você tem uma escrita, uma mistura quase que de oralidade com escrita, quer dizer, a própria linguagem escrita da internet se modificou radicalmente. Então é possível, então trata-se de uma tecnologia totalmente nova, que traz um elemento novo para as relações de ensino, que é o quê?
o uso da linguagem verbal escrita. De novo, no campo da pesquisa, não vou entrar em detalhes, eu digo inúmeros trabalhos. Se você entrar na internet e colocar ensino de física, argumentação, você vai encontrar inúmeros trabalhos sobre física, argumentação, ensino de física e interações discursivas, uma série de trabalhos, não todos relacionados com o blog, com a internet, mas todos analisando e tentando compreender o ensino como algo que se dá na interação, pela interação discursiva, deslocando bastante a ideia do sujeito sozinho, pensando sobre a natureza, respondendo bem o fenômeno, e estudos mostrando o quanto nossa atividade mental pode ser mediada pela relação com o outro, mediação escrita. Bom, teríamos aqui. Vou voltar no modelo, porque é o mesmo exemplo, mas para mostrar um outro aspecto, que é o ensino multimodal. Quer dizer, outro aspecto que a tecnologia pode trazer é o fato de, sem as tecnologias da informação, é muito difícil você trabalhar simultaneamente com diferentes linguagens. Em modo didático, tem uma foto, tem os seus esquemas, tem o texto, e tem o exercício. Eles não estão, muitas vezes, não estão tão integrados, e o aluno não pode passar tão facilmente pela relação entre essas diferentes linguagens, quanto é possível pelas tecnologias. Então, veja, numa simples tela aqui, eu tenho a linguagem matemática, a imagem, eu tenho a linguagem textual, embora ali só tenha um site, mas é possível colocar um texto ali, é possível usar um texto em que o aluno leia alguma coisa, e eu tenho a linguagem gráfica, e tudo isso relacionado, porque é simultâneo. Ele pode resolver um problema, pensar um problema de física, simultaneamente vendo o gráfico, interpretando o que está acontecendo matematicamente aqui, usando a imagem que faz a relação com a realidade, no caso experimento, ou as imagens menos icônicas, as imagens mais esquematizadas, que em geral a gente utiliza na física. Esse é um outro ganho. De novo, há inúmeras pesquisas sobre a questão do ensino e aprendizagem multimodal. Inúmeras análises, principalmente o pessoal que faz análise semiótica dos livros, vão trazer inúmeros insights para o trato disso em sala de aula. Uma ideia, por exemplo, é se a gente observar esse conjunto, eles todos representam, a gente pode fazer essa leitura, que todos representam a mesma coisa. Só que percebam que são níveis de realidade diferentes. Eu tenho aqui desde a figura 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Em geral, o que nós, no ensino de física, vai direto aqui. O aluno tem que relacionar isso com sem nenhuma mediação. Com o uso das TICs, é o que a gente vê aqui, é possível fazer essa ponte. Aqui, por exemplo, eu tenho, voltando também na questão da modelização, eu tenho o esquema físico, o modelo físico aqui, e aqui o modelo real. E é possível trabalhar a ideia de modelização, que raramente se trabalha na escola, porque não é cobrada no vestibular, entre a diferença entre essa realidade e esta realidade. Entre esta realidade experimental e o modelo, por exemplo, não é qualquer basta aqui que isso aqui vai funcionar positivo tanto quanto no modelo. Ou seja, esse modelo não corresponde perfeitamente à realidade. Essa corda tem que ser inextensível. Okay? Enfim, há uma diferença entre a realidade e o modelo. E isso faz parte do conhecimento físico. E é um aspecto que raramente é trabalhado no ensino escolar. E aqui, propiciado, potencializado pelas mídias. Então, aqui eu teria, a possibilidade de trabalhar melhor essas múltiplas representações da realidade, de modo que o aluno possa realmente transitar por elas no seu raciocínio e compreender isso como uma forma geral de compreensão do mundo. Eu vou explicar rapidamente, depois vocês
entrem no site, se interessarem, porque aí vocês vão ver todos os detalhes. Esse é um projeto internacional onde envolve, se eu não me engano, mais de 30 países, tá? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento. O Brasil faz parte com a USP, com o UFRJ e algum outro centro de pesquisa que eu não me lembro. Mas ele envolve sempre um grupo internacional, está provavelmente ligado ao CERN, tá? Um grupo de uma universidade, um centro de pesquisa em cada país, e escolas públicas, alunos do ensino médio. O que eles fazem? Os alunos do ensino médio coletam dados fornecidos lá por esse órgão internacional, dados sobre física de partículas, tá? Tem aulas sobre isso, resolvem os problemas e trocam essas informações, trocam essa resolução de problemas internacionalmente, por equipe internacional. Então é um que a gente chama de hands-on, né? Porque ele põe a mão na massa, tá? Fazendo realmente pesquisa com dados reais, ok? Assessorado pelos pesquisadores e em nível internacional. Isso dificilmente seria impossível sem as tecnologias de informação e comunicação, tá? Porque eles têm videoconferência. Entrando no site, vocês vão ver a pedaço do site, tá? É interessante notar que quanto o próprio site está conectado ao web de maneira geral, porque você tem o próprio site, tem o Facebook, tem vários vídeos do YouTube, tem mais de um aqui eu não coloquei, e tem, eu não sei se todos conhecem, o Prezi, a forma de apresentação no Prezi. Esse é um outro tipo de atividade, de exemplo de educação científica que eu acho extremamente interessante. Bom, esse é o sétimo elemento que eu vou trazer, diz respeito a uma mudança extremamente interessante e importante. Tá? Antes das tecnologias de informação, você tem nitidamente uma separação entre autor e leitor, entre receptor e emissor. Tá? Você lê um livro, são poucas pessoas que escrevem livros. A gente lê uma série de livros. Tá? Mas raramente um de nós é um escritor, produz alguma coisa. Mesma coisa quando você assiste filmes. Tá? Nenhum de nós produzia filmes. Tá? Bom, hoje não. Hoje essa função de autor se mistura muito. Qualquer um pode produzir um vídeo e colocar na internet. Tá? Qualquer um pode escrever um blog. Qualquer um, sendo físico ou não físico, pode montar um blog sobre física de partículas. Ele achou legal o assunto, ele não sabe nada, mas ele pode montar um blog e colocar lá. Ou seja, ele é autor. Bom, o que há de novo nisso? Bom, tem várias implicações, tem vários autores tentando trinchar, entender essas implicações, mas tem profundas implicações disso. Tá? Uma delas diz respeito, deixa eu colocar, aqui eu pensei em alguns exemplos, deixa eu ver se abre. Não tem problema. Eu imaginei que não ia ter internet. Opa! Mas enfim, eu tinha elencado aqui um desenho. Por exemplo, você entra no YouTube, joga lá uma palavra-chave e você vai achar aula, uma explicação produzida por algum aluno, às vezes de 8ª série, 6ª série. Você vai encontrar uma explicação produzida por um professor no ensino médio, por um professor de cursinho, ou você vai encontrar uma explicação, uma palestra de um especialista, alguém autorizado a falar disso. Quer dizer, essa questão da autorização deixou de existir com a internet. Isso cria uma implicação importantíssima para o ensino. Tá? Porque se as pessoas estão em contato com tudo isso, isso implica em que eu preciso passar a discutir a fonte agora. Tá? Nós não discutíamos a fonte do ensino. Eu entrego o livro didático, o aluno lê e ponto final. Não interessa quem é o autor do livro didático.
sabe? O professor é que é responsável por isso. Agora não, agora esses materiais vão entrando na sala de aula, eu preciso passar a discutir as fontes. Isso é extremamente interessante porque é um novo. As próprias fontes do conhecimento científico, como uma possibilidade de leitura da física, não havia essa leitura do livro didático. Tá? Eu já vejo escolas, já vejo professores, por exemplo, que modificaram a própria relação com o livro didático, provavelmente, tá? Em função dessa cultura toda. É claro, mas depois a gente abre para as perguntas. Bom, isso redundaria num outro aspecto, tá, relacionado com o uso das TICs, que é, até o momento, nós utilizávamos algum meio para o ensino e não falávamos desse meio, que eu estou acabando de falar disso em relação ao livro didático. Tá? Nós não falávamos do livro didático em si. O livro didático é uma espécie de janela onde eu atravesso para chegar no conteúdo. O que importa é o conteúdo do livro didático e não o livro didático em si. Agora, passa a ser importante o meio pelo qual eu chego ao conteúdo. Tá? Porque aquilo que está sendo levado para a sala de aula pode ter sido uma explicação de um aluno do ensino médio, como um aluno que está trazendo ali. Então, tem que discutir essa fonte, tá? Tem que discutir. É muito interessante que você entra no YouTube, vê além de ver o vídeo, já tem os comentários. Né? Os próprios comentários já vão dando dicas sobre a produção daquele material. Então, a ideia aqui, sintetizando, seria de inclusão. As TICs poderiam propiciar, tá, a inclusão do aprender a ler, aprender a ser leitor da própria mídia. Tá? Não apenas atravessar a mídia para ler o conteúdo, mas transformar a própria mídia em conteúdo. Quanto tempo tem? Foi aqui? É? Ótimo, tá? Mas eu já estou acabando. Bom, e o último, deixa eu ver se é o último mesmo. Eu acho que o último tópico, tá, seria a questão da linguagem matemática. Tá? Eu acho que esse é o maior desafio, tá, para a questão das TICs. Tá? Porque dos slides anteriores, tá, eu tentei colocar a ideia de que as mídias digitais, né, as TIC, potencializam a interação verbal, potencializam as conexões entre diferentes linguagens, evidencia a linguagem matemática, uma outra linguagem implicada na modelização, na modelagem, mas podem produzir uma minimização preocupante do uso da linguagem matemática no ensino de física, por conta do formalismo, né, ou da dedução, né, o que pode levar a uma ampliação muito grande da policeria. Vou tentar explicar isso. Tá? Ao trazer as tecnologias, você está com um conjunto de coisas que vão privilegiar muito o uso da linguagem verbal. Ou seja, a linguagem verbal, que em geral na física era utilizada, do que em relação a outras disciplinas, passa a ser muito utilizada. Tá? Então, o aluno vai gastar tempo, por exemplo, num blog, discutindo conceitualmente. Você tem um ganho conceitual, um ganho quantitativo. Tá? Mas o uso da linguagem matemática pelas tecnologias é muito difícil. Tá? Não sei quantos de vocês já utilizaram o Moodle, por exemplo, né? Ou mesmo o Word. Né? Não é fácil escrever, tá? Não é tão simples assim passar. Ou seja, se na linguagem verbal houve um ganho, o uso da linguagem verbal, as tecnologias trazem um ganho enorme, tá? No uso da linguagem matemática, há uma perda, uma minimização. Se não pelo contraste, tá? Você tem muito mais a linguagem verbal e muito menos a linguagem matemática. Veja, isso são, como eu vou dizer, percepções. Tá? São percepções. Aqui eu já falei. Tá? Bom, eu colocaria, finalizaria aí com, destacaria esse ponto, né? Quer dizer, considerando aí a importância da linguagem matemática na própria física, da natureza do conhecimento físico, e considerando todas essas características das tecnologias em relação às outras linguagens, eu destacaria esse ponto como o principal desafio que a gente tem hoje diante das TICs no uso de física.
Tá? Que o desafio não só prático, no sentido de como fazer isso para ensinar, como trabalhar isso, desafio também teórico e desafio de pesquisa. Tá? Se nos outros campos que eu mostrei, nos outros exemplos, há muitas pesquisas já feitas de muitos anos que podem ser utilizadas, a gente pode dialogar com elas, neste ponto, eu particularmente não conheço nenhuma pesquisa. Ok? Bom, obrigado. E lembro aí que além do meu e-mail, eu também estou no Facebook, também tenho Twitter, né? E a gente tem um blog que ele está decolando. Blogs demoram para decolar, mas a ideia é que seja um blog curso de física, tá? Justamente para discutirmos as relações física, tecnologia e ensino. Já tem, os alunos já postaram algumas coisas, a gente está usando numa disciplina, mas a ideia é que eles realmente sejam um blog mais amplo para a licenciatura e do bacharelado, para se discutir essas relações entre física e tecnologia e ensino. Ok? Fico por aqui então. Obrigado. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença do professor Henrique e gostaria de abrir as questões à plateia. Começando um pouquinho, na introdução, o Henrique comentou a respeito da questão das resistências, das resistências ao uso das novas tecnologias. Né? Então, eu pergunto a ele, enquanto professor de metodologia, que atuou tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, né? Como é que ele observa a questão das resistências na formação dos futuros professores? Né? Se os futuros professores, se eles apresentam uma resistência tão grande, se ele tem assim, alguma pista de qual seria a natureza desse tipo de resistência? Boa pergunta. Esses futuros professores são vocês, né? Eu vou estar falando de vocês. Bom, o que eu tenho percebido a pergunta do Paulo depende muito da situação de percepção. Quer dizer, a minha percepção, ela se dá em função de situações onde as TICs estão sendo discutidas. Entendeu? Estão sendo discutidas. E elas sempre estão sendo discutidas num contexto já crítico. Então é muito difícil dizer se eles já não, dentro do que tenho percebido, é realmente uma posição crítica, no sentido de levantamento, no sentido de não haver uma adesão pura e simples, gratuita. Eu não vejo isso no ensino de física. Tá? Também não vejo uma resistência completa. Tá? O que eu mais tenho visto é justamente esse meio termo, no sentido de uma questionadora mesmo. Tá? O que eu vou realmente fazer com isso? Né? Realmente muda alguma coisa? Realmente está trazendo alguma coisa? O que? É nesse sentido que eu tenho percebido, na minha percepção geral. Mais alguma pergunta? Eu queria que o professor comentasse um pouco a respeito da avaliação, né? Porque agora, com a inclusão de TICs, você acaba incluindo também, você tem que analisar outras coisas também, né? Por exemplo, como é que fica a questão da proficiência dele, gente no software, ou de alguma coisa que você tem que ir lá e modelar, a questão da pesquisa, né? Que ele tem que ir na internet procurar fontes confiáveis, né? Porque gera uma complicação, né? Fica até mais complicado para o professor avaliar o aluno, porque ele tem que avaliar agora de uma forma mais ampla. Né? Eu gostaria que o professor comentasse um pouco a respeito. Então, eu acho que a gente está num campo muito novo, né? Realmente muito novo o uso das TICs. O que eu posso dizer da experiência própria é que complica muito a avaliação, né? É um desafio muito grande. Eu acho que ela se multiplica muito, porque se multiplica as formas com que o aluno se relaciona com o conhecimento físico. Ele passa a se relacionar com o conhecimento físico de uma maneira muito mais plural, né, do que o simples resolver exercícios mais ou menos iguais aos de sempre, enfim, aquele tipo de cobrança muito grande em função da resolução de exercícios matemáticos, né, para se achar a resposta, mais ou menos o mais típico que se faz na escola, né,
Então, enfim, se multiplica muito e você tem que aprender a lidar com outras coisas, tá? Com realmente competências no uso da informática, realmente competências na leitura de imagens, realmente competências, enfim, trazendo outras competências que são inúmeras. Nem sei exatamente o que eu quero perguntar, mas é alguma que tem a ver com jogos. Com jogos. Atividades lúdicas e para o uso das TICs, assim, um pouco, por exemplo, você colocou o próprio módulos e outras coisas, eles são um pouco uma reprodução do livro didático, das metodologias que a gente usa comumente para dar aula. A gente faz um desenho na lousa, diz que desce, diz que sobe, o software mostra, diz que desce, diz que sobe. Eu adoro fazer esses brinquedinhos assim, mas eu não tá fugindo muito o que a gente faz. Eu vejo que nos jogos, eles é uma coisa realmente diferente que a gente poderia usar. Por exemplo, os livros de física em jogos, não é isso, em geral, para você trabalhar com física. E eu acho que os jogos, todo mundo adora jogar, pelo que eu vejo, né? E é uma coisa que as TICs proporcionam. A gente sabe que os jogos vendem aos milhões, as indústrias de software de jogos está imensa, e a gente não explora isso muito na questão do ensino de física. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo não sei que impacto isso está tendo, mas a gente tem ali, não sei se você conhece a nossa mesa interativa ali, e tem um joguinho de química, que você monta, enfim, cantar o nome do elemento da substância, e você monta a fórmula química daquilo. Eu fiquei pensando agora, poxa, esse negócio da matemática, eu poderia trabalhar um jogo como esse, se eu montar a fórmula química de um elemento, eu montasse uma equação da física. Você fala assim que as TICs estão colocando em perigo a linguagem matemática, mas eu estou vendo que elas, na verdade, podem, se a gente desenhar os objetos apropriados, a gente pode, na verdade, usar isso de maneira a estimular a pessoa a aprender a matemática, não a fugir da matemática. Por exemplo, esse joguinho de química, eu não sei se o pessoal que está aí, João, eu não sei quem acompanhou mais, aquele jogo é popular? Mais ou menos. É mais fácil, né? Então, eu não sei, a gente precisava fazer uma avaliação, mas como é que você vê essa questão dos jogos e do uso das TICs de uma maneira que realmente potencialize a interação entre pessoas, tensa entre 2 ou 4 pessoas em torno de um objeto, em torno da frente do computador, né, para fazer algo realmente diferente do que é feito nos livros. Tá. Eu vou começar a resposta, Nelson, pelo que é algo realmente diferente. Tá? Eu vou discordar totalmente da ideia, né, de que o modelo seja a mesma coisa, né, do que a gente realmente faz. Eu acho que é possível, sim, você usar talvez qualquer tecnologia para fazer a mesma coisa. Tá? Mas é possível, sim, usar essas tecnologias para fazer algo completamente diferente. Tá? Então, trabalhar a roldana, os pezinhos e tal, fazer isso acontecer, tá? Tirar as medidas ali, ver a relação disso com o gráfico, ver a relação disso com o mágico, explorar a relação, a diferença entre o modelo e a realidade, é algo que eu acho extremamente inovador ainda. Pode não ser para você que é um professor experiente, que já tem, provavelmente trabalha isso nas suas aulas, mas isso, em geral, no ensino médio, é algo extremamente inovador. A ideia de modelagem é uma ideia ainda extremamente inovadora no contexto do ensino médio escolar. Eu diria que mais? Então, eu acho que não é a mesma coisa. Agora, em relação a jogos, eu realmente não conheço. Tá? O que eu posso dizer é que existem pesquisas sendo feitas, eu sei que existem pessoas trabalhando nisso. No próprio SED tem um grupo trabalhando com outro grupo, acho que tem 3 grupos de mídia que trabalham na questão das mídias, mais nos estudos culturais, e tem pessoas realmente trabalhando com essas tecnologias, o pessoal do Lantec, né, o pessoal que está ali, e tem um pessoal realmente trabalhando com a questão dos jogos. Eu particularmente não conheço. Né? Eu acho que é uma coisa, realmente, é outra possibilidade. Respondi? Eu estava vendo isso daí, né, você falando, realmente é uma área que para mim é completa novidade. Mas você está falando das tecnologias de informação, e hoje em dia no mundo moderno a gente vê
mais o ensino está se tornando um ensino virtual, as interações muitas vezes estão se tornando mais virtuais do que reais, de fato. E eu lembro da nós somos estudantes de física e me pergunto assim, até que ponto isso pode, as tecnologias de informação são capazes de substituir o tradicional de física na questão dos experimentos. Né? A gente, na nossa época, ia para um laboratório, ia observar uma câmara de bolhas, fazia um experimento de Raul quântico, ou mesmo no laboratório de ensino médio, fazia experimentos com resistores e via que se você aumentasse muito a corrente, o fio, energia. Existe uma preocupação, né, como que essas TICs lidam com a questão de vivenciar de fato a física, essa experiência real com a física. Então, em geral, a posição das pesquisas, né, de quem está pesquisando isso, é pensar não em termos de substituição, jamais em termos de substituição, quer dizer, as TICs não substituem o laboratório, jamais o material palpável, concreto, o fenômeno acontecendo. Tá? Uma das possibilidades seria justamente essa, justamente de trabalhar, porque o que você tem nas TICs é uma modelização. Uma possibilidade seria essa, justamente de trabalhar as duas coisas e a relação entre essas duas coisas, evidenciando as diferenças. E evidenciando que o que você está levando para o computador, o que você está trabalhando não é a realidade totalmente existente ali, tá? Mas uma diferença fundamental. Houve um processo de construção ali. Não sei se você respondeu a pergunta. Essa seria o caminho. Realmente não respondeu, mas é que eu fico nessa dúvida, porque a gente vê que o mundo caminha cada vez mais para ser virtual, né? E o ensino também, né? Você é capaz de substituir uma aula teórica com essas tecnologias. Né? Você, inclusive, mostra o modelo funcionando, mas é uma coisa virtual. E você não lida, como no laboratório, com as grandezas físicas, né? Corrente, carga, ou Não, você pode lidar massa, virtual. Mas você não tem um contato com a realidade do experimento. O que ele está falando é que a entrada o problema é que a entrada é real, né, do mundo real, e a saída não é virtual. A saída pode não ser real. Me parece que o problema que mais está colocando é o da substituição, da virtualização todo, da eliminação da experiência. Isso não vai se tornar virtual demais. Eu não sei o Nelson acha. A gente tem os museus. Só uma parte, ainda tocando nesse tema, o experimento ele não vai morrer. Porque, querendo ou não, quando você faz uma simulação, você já fica, por mais completo que seja, você tem um modelo já colocado ali dentro. Então, eu acho que a tendência é você ter o casamento das duas coisas. Você vai utilizar o experimento, a partir do experimento você vai propor um modelo, que a gente acaba às vezes nos laboratórios, né? E a gente vai ver esse modelo funcionando no montão. No fundo, é isso que acontece. Né? Isso possibilita discutir, inclusive, a natureza de como o conhecimento é produzido. Como se dá a produção do conhecimento, como se dá a passagem da realidade do nosso mundo real para a nossa realidade física, que é a modelagem. Então, o uso das chips permite você trabalhar nessa outra dimensão, que normalmente não é trabalhado em sala de aula, principalmente no ensino médio. Como tem a Mercedes, uma pesquisadora da área, que diz que muitas vezes a gente ensina aos nossos alunos como a gente não admite que se trabalhe nos nossos laboratórios. Então, as chips elas possibilitam, entre outras coisas, você fazer essa passagem. Eu acho que um indício disso, a quantidade de museus, por exemplo, de espaços de ciência tem aumentado, né? E eles têm convivido muito bem com as TICs e com a realidade, com as coisas funcionando, eu vejo essa. E a gente, no curso aqui, no nosso curso IAD, brigamos muito para o laboratório existir. Inclusive, a questão é essa aí, se as TIC vão substituir, entra na medida da realidade, se vai ser, em vez de ter a realidade, vai ser virtual, a realidade virtual. É como se o Isaac Newton, por exemplo, na época dele, o que é que ele fez? Ele teve que sair fora do planeta para ver como é que funcionava na imaginação. Apesar de ser real que a minha vista dele, mas foi a imaginação dele. Foi
de acordo com uma concepção de ciência. Existiria algo ali que eu julgo ser importante e eu vou adequar como metodologia para usar a TIC. Então, seria primordial haver uma padronização naquela etapa ali do que é importante ensinar, ou é possível existir essa diversidade de metodologias para aplicar as TICs? Mas tudo perguntando, né? Se há alguma coisa, você tem que deixar livre para as pessoas escolherem. É mais fundamental. Não, eu tentei colocar ali algo que eu acho que deveria estar presente na minha posição. Deveria estar presente. E para mim está presente, mesmo que implicitamente, uma concepção sobre o que é o conhecimento físico. Qualquer atividade de ensino que você realiza, está presente uma concepção sobre o que é o conhecimento físico. E, bom, a correspondência não é tão grande, mas a filosofia da ciência traz uma série de categorias, que ajudam a você perceber qual é a concepção de ali. A pessoa não tem uma concepção só, ela varia das concepções, porque isso não é totalmente elaborado. Não sei se foi claro. O que eu quis dizer é que esse aspecto, ele é sempre um aspecto presente. Tá? Se ele for pensado, ele se torna mais consciente, você tem mais controle para trazer essa questão para o uso das TICs que você está buscando utilizar. Não sei se fala, entendeu? Agora, eu não falaria em padronização. Essa padronização não existe nem em âmbitos físicos. Tá? Se você fizer tem vários estudos assim já mostrando, sabe? As concepções de ciência dos cientistas não são homogêneas. Porque a atividade deles também varia. Em geral, os teóricos pensam um pouco diferente do que os experimentais. E concepções diferentes. Varia muito com a área também, varia um pouco com a área. Né? Uma pessoa que trabalha com caos, por exemplo,